Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Sinal de esperança pelo canal da Comunidade Católica Obra de Amor, neste dia 25 de abril, dia em que a Igreja celebra a festa do Evangelista São Marcos. Vamos hoje conhecer um pouco mais sobre este personagem discreto, mas tão importante para que a mensagem de Jesus chegasse até nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja, hoje celebrando esta festa do Evangelista São Marcos, escolhe e propõe para nós, como meditação do Evangelho, a conclusão do Evangelho que ele, São Marcos, escreveu no capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus elevou-se ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Este é o Evangelho de hoje, dia em que a Igreja celebra para nós a festa de São Marcos, evangelista, que, diferentemente de outros evangelistas, assim como Lucas, não era apóstolo. Mas por ser evangelista, é honrado com as virtudes apostólicas. Mas notamos ele como uma pessoa muito discreta. Há uma passagem no Evangelho que podemos aqui atribuir à sua participação. Marcos, ou também chamado de João Marcos, que era um jovem que tem uma passagem no momento da paixão do Senhor, que ele passa como alguém que assiste aquele momento da condenação de Jesus. Talvez ali vestido apenas com um lençol. É uma aproximação que nós temos de notar que este, que era provavelmente um adolescente quando isso aconteceu, assistiu meio que de longe tudo o que estava acontecendo com Jesus. Há indícios também de que a ceia que Jesus celebrou, a última ceia com os seus apóstolos, os seus discípulos, tenha sido na casa da mãe de Marcos. Isso é também uma suposição que nós temos na história da igreja. De toda forma, é alguém que tem um conhecimento discreto, mas que depois, sendo companheiro, possivelmente de Pedro, escreveu o Evangelho. E o primeiro Evangelho escrito. Quando a gente abre a nossa Bíblia no Novo Testamento, nós encontramos em primeiro lugar o Evangelho de Mateus. Mas, depois de muito tempo, a crítica histórica, o estudo teológico, confirmou para nós que o primeiro evangelho escrito foi o de São Marcos. Um evangelho pequeno, breve, o mais curto dos 4 evangelhos canônicos. Tem apenas 16 capítulos. E é um desafio importante, talvez, quem sabe hoje, ou pelo menos começar hoje,
A gente lê o Evangelho de São Marcos. É rápido, é curtinho. Talvez numa semana, em 15 dias, ou até mesmo num dia, a gente pode ler o Evangelho de São Marcos, que é usado por uma catequese para povos pagãos, pessoas que não conheciam Jesus. Por isso, a bonita obra de São Marcos, simples, robusta, rápida, curta, como tem que ser, tinha que ser um primeiro evangelho, por assim dizer, nos dá a certeza de quem é Jesus. Esta é a grande pergunta que perpassa todo o evangelho do santo que hoje nós celebramos. Quem é Jesus? A primeira resposta foi dada por Pedro no meio do evangelho. Tu és o Cristo. Depois, no final do evangelho, aos pés da cruz, São Marcos coloca novamente a resposta a essa pergunta, na boca do centurião. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E São Marcos termina o evangelho falando do anúncio missionário, que é o texto que a igreja escolheu hoje para a sua comemoração. Jesus se manifesta ressuscitado, estamos vivendo o tempo da Páscoa. A festa de São Marcos sempre é celebrada dentro do tempo de Páscoa na igreja. Então é um tempo propício para refletir sobre isso, sobre o envio, a manifestação do Cristo ressuscitado aos apóstolos e este ide. E nós sabemos que a missão não ficou somente com aqueles 11, depois com Matias, 12 do início. A missão da igreja, ela continua viva, eficaz, com a colaboração de homens e mulheres que, a exemplo de Marcos, deram a vida pela causa do Evangelho. A exemplo deste jovem que assistiu, talvez de longe, correndo, mesmo com um lençol no corpo, vendo o que estava acontecendo com Jesus, depois pôde registrar esta experiência do ressuscitado que enviou a sua igreja. Enviou a igreja nascente. Ide por todo o mundo. A promessa do Senhor é que Ele estaria sempre com aqueles que Ele envia. Assim foi na vida de Marcos, assim na vida de tantas pessoas que, pela causa do Evangelho, dão a vida e se colocam à disposição. Que nós possamos aprender deste jovem João Marcos também, essa disponibilidade, essa disposição de estar a serviço. Ele foi honrado também, tem as honras dos apóstolos, das virtudes apostólicas, até mesmo com o derramamento de sangue. Foi também um mártir de Cristo. Que este exemplo de São Marcos seja também um exemplo para a missão de todos que escutam hoje ressoar no seu coração, nos seus ouvidos, a voz do Senhor, este imperativo, este ide. Por isso rezemos pela missão da igreja, pela missão daqueles que se colocam a caminho para anunciar o Evangelho de Deus e fazer discípulos entre todas as nações. Que assim o Senhor nos ajude e que o Senhor da messe, o pastor do rebanho, continue enviando homens e mulheres para a missão. E assim Ele nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.